Alô, salve, os queridos amigos do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos fazer o culto que cai na quinta-feira do Carnaval, da semana, né? Do Carnaval. Supostamente o Carnaval terminou ontem, quarta-feira de cinzas. Mas no último sábado não teve reunião lá na Aliança da Fraternidade. Então hoje nós vamos fazer o culto com um assunto extraordinário, né? Um assunto fora dali da pauta, né? Que a gente estava estudando Lucas capítulo 6. E eu selecionei então hoje esse assunto dos anjos da guarda, né? Que um tópico lá do Livro dos Espíritos, e eu selecionei 10, eu não, né? Meio que a espiritualidade selecionou 10 perguntas, tá? Então, o tópico chama Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Entendeu? Então, é isso que nós vamos estudar hoje, excepcionalmente, que sempre o nome é Evangelho da Noite, né? Sempre o assunto é Evangelho. Mas esse tema ficou muito palpitante do final do ano passado para cá, e eu resolvi aproveitar a oportunidade, né, de não ter tido a sessão do último sábado, porque era carnaval, e a aliança estava toda lá em Mendes, né, no retiro de carnaval, na Fazenda dos Maristas, e nós vamos então nos debruçar sobre esse assunto que é muito, muito, muito pertinente, tá? Principalmente por esses tempos que nós vivemos. Mas, né, voltemos para o nosso ritual religioso, né? E vamos abrir o culto com a leitura do Vinha de Luz, lição 135, o título é Paz. Paz não é paz de pacificar, é paz, os pais, né? Pai e mãe. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo aos Efésios, em sua carta aos Efésios, né? Capítulo 6, versículo 4. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Está falando do pessoal que tem filho, mas depois não quer assumir, né? Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostraram suscetíveis de receber-lhe o recurso. Então está se dirigindo aos pais que realmente assumiram sua paternidade. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus,
precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é o mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, nos tocantes aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes com cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço tão fácil. A maioria dos pais humanos vivem desavisados, através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo de era nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor, à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo de Deus e graças ao Cristo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite e aos nossos guias e protetores e anjos da guarda, né, os queridos bons gênios, que tanto nos envolve e velam por nós. Que mais essa noite, tarde, madrugada, manhã, que estaremos reunidos, possamos estar de portas e janelas abertas à visitação da egrégora do Evangelho da Noite, essa caravana de luz que vai poder higienizar o nosso lar, sanitizando e reenergizando e reharmonizando as vibrações, assim como todos que nele circulam. Jesus Cristo, obrigado por mais essa oportunidade, obrigado pela semana que recebemos desde a última vez e abençoa esses momentos nossos que passaremos juntos agora. Dá-nos a permissão para dar para o inicial do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Então, como eu falei, hoje, né, seria natural que nós fôssemos continuar o Evangelho de Lucas, né, que seria o capítulo 6, continuação, mas como a gente age em consonância com as reuniões de sábado de manhã na Aliança, como não teve a última vez, o último sábado, hoje nós vamos explorar o Livro dos Espíritos, que está na segunda parte do Mundo Espírita ou o Mundo dos Espíritos. Na segunda parte é o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. É o item 6, Anjos Guardiães, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Tá? Esse item tem mais de 30 perguntas, aproximadamente 30. E nós vamos estudar aqui, ver, apreciar das perguntas 489 até a 499. Tá? Então, nós temos a dizer que por que esse item
me pareceu especialmente importante para nós espíritas, porque eu acho que a gente explora pouco, de um modo geral, os cristãos. Mas, falando agora para o público espírita, a gente explora pouco o contato com os nossos queridos anjos da guarda, nossos protetores, tá? Esse nome vem até lá da Igreja Católica, né? Que são os espíritos guardiões, ou guardiães. E eles também são ditos, lá no Livro dos Espíritos, são os bons gênios. Em outras linhas, né? Tem os bons gênios e os maus gênios. Né? Esse tema é mais antigo, porque trata o espírito como um gênio, né? Como se fosse, chegou para a gente com o nome do gênio da lâmpada. Né? Mas são esses espíritos que nos assistem, né? Então a gente não está falando dos arcanjos. Nós não estamos nos referindo aos arcanjos, que são energias ligadas a Deus, à criação, e que não foram pessoas propriamente dito. Mas nossos anjos da guarda, eles foram. Eles são pessoas que estão em evolução. Eles são espíritos que estão mais adiantados que a gente e que, de certa forma, se ofereceram para serem nossos guardiões ou guardiães. Então, o Kardec, ele quer explorar esse item à luz do espiritismo, porque todo mundo já conhecia a figura do anjo da guarda lá do catolicismo, né? Então, ele pergunta assim: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Então, ele começa da pergunta básica mesmo, né? Se há espíritos. E aí a gente já deu uma adiantada, e também a gente tem que levar em conta que, como a gente tem mais de quase 150 anos de espiritismo, muitas das perguntas podem parecer óbvias, mas a época da feitura do Livro dos Espíritos não eram. Então, sim, né, a resposta dada é ao irmão espiritual. O que chamais de bom espírito ou bom gênio, entendeu? De que serve entender por anjo, que se deve entender por anjo guardião? Né? É o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. É aquele que vai fazer o quê? Que é a outra assim. E qual é a missão do espírito protetor? Né? É a de um pai com relação aos filhos, a de guiar guiar seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com bons conselhos, consolá-lo nas suas aflições, encorajá-lo nas provas da vida. Então, eu estou até fazendo questão de ler, porque é a resposta mais, a gente até já meio sabe, né? A resposta, mas é a resposta que foi dada à época, e ela é a mais redondinha, né? Então, a gente sabe que há espíritos designados para nos protegerem nessa encarnação. Pode ser que na outra seja um outro espírito protetor, né? E que quem ele é um espírito mais evoluído. Agora eu vou responder com mais detalhe do que a resposta que está aqui. Ele é um espírito evoluído, né? Mais evoluído que a gente. Não é, né, um santo, mas é um espírito mais evoluído que a gente, que já conviveu com a gente, já foi um pai, já foi uma avó, já foi um padrinho numa outra encarnação, ou mesmo um irmão, né, numa outra encarnação, e ele está mais à frente da gente, e ele se ofereceu, né, para velar por nós, fazer essa função, tá? E, obviamente, o espírito tem que ter aquisições para ficar nessa posição. E a gente também acabou de saber, então, o que se deve entender por anjo guardião. E qual é a missão? A missão é amparar a gente, aconselhar, né? Proteger também, né?
fazer essa condução nessa atual vida. Então, assim, nós já tivemos várias encarnações, mas não quer dizer que em todas foi sempre o mesmo espírito protetor. Pode até ser que sim, né? Ou a partir de determinada encarnação, tá? Mas pode também ser outro, como a gente vai ver, né, durante esse estudo. O espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento? Pensa bem, com tudo que a gente já sabe hoje, que antes da gente nascer, tudo já foi definido, né? Qual é o espírito que vai encarnar, qual é o corpo, qual é o espírito que vai encarnar para aquele casal, qual é o corpo, se o corpo vai ser perfeito, se vai vir com algum tipo de problema somático, entende? E dessa forma também, o espírito protetor já está designado lá antes da criancinha do espírito, né, se ligar ao corpo ainda antes, tá? Olha a profundidade disso, né? E aí eles respondem assim: desde o nascimento até a morte, muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte. Olha isso. Ele acompanha, ele já vai estar lá assistindo ao processo de encarnação do espírito. Mas pode ser não, certamente, num processo de desencarne ele vai estar lá. E depois, ainda no mundo espiritual, ele está assistindo aquele espírito, que ele foi anjo protetor aqui na Terra. Muitas vezes a diferença de vibração é tão grande e o espírito está tão arraigado à Terra, principalmente logo depois do desencarne, que ele não vê o próprio espírito protetor, ele não vê o anjo guardião dele, que está numa outra vibração, entende? Isso já é uma coisa, mas aqui já está adiantando. Você vê que as respostas do livro dos Espíritos, elas adiantam, né? Então, assim, e muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas. Aquilo que eu estava falando, pode assistir a outras encarnações, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Então, olha só, não só nessa encarnação, né? Pode ser, não é uma regra. Ele pode assistir a uma encarnação, pode assistir a duas, pode ser a três, pode assistir a essa encarnação, a próxima não, e depois voltar, né? Até porque ele pode também sair para outras missões, como a gente vai ver em perguntas mais para frente, tá? Essa é ótima, essa pergunta. É voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? É voluntária ou obrigatória? Aí, com os 150 anos de espiritismo que a gente tem, você já imaginou assim, você vai ser obrigado a assistir fulano, né? Alguém, um superior do espírito protetor, né? Então, tem dois cunhos, né? O espírito é designado para fazer a assistência do fulano, muito mais por questões de sintonia, até porque, como eu já falei, provavelmente já conviveu com ele há algumas encarnações, já pertenceu à família. Mas pode ser que seja também um resgate para o espírito que está fazendo, às vezes, de anjo guardião, né? Ou seja, ele tem um débito para com aquele espírito que vai reencarnar, ou ele tem alguma inimizade, disposição contrária, e aí ele, em sendo mais evoluído, ele vai se oferecer para afinar essas desarmonias, né? Para afinar uma sintonia, para ele se superar
em ser o espírito protetor de um outro espírito que ele teve algum problema no passado, alguma desavença, né? Então, para você ter uma ideia, essa parte, é claro que ele sendo mais evoluído, se ele perceber que ele não vai conseguir, é lógico que nem o superior dele vai oferecer e nem ele vai, tá? Ele vai ser para ele mais uma prova do que uma expiação. Ele não iria como uma expiação, como castigo, né? Fazer às vezes de anjo protetor, o espírito tem que ir com grande poder e glória, né? Com toda a sua energia positiva na boa, como se diz. Ligando-se, aí você vê, né? São mais de 10 perguntas, porque, por exemplo, essa daí é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor, 493. Aí tem a 493A, ligando-se a uma pessoa, renuncia o espírito a proteger outros indivíduos. Ele se ligando lá a um espírito, ele vai renunciar a ser espírito protetor de outras, anjos da guarda? Não, mas protege-os menos exclusivamente. A gente vai entrar nesse outro item, que você pode ter mais de um espírito protetor, tá? Ou simultaneamente, ou em tempos diferentes da vida. Porque pode ser que aquele que foi designado para você, ele tenha uma outra tarefa para desempenhar, então pode ser que temporariamente ele se afaste. Aí a resposta é não, mas protege-os menos exclusivamente, mas aí ele vai ser, você não vai ficar descoberto, que ele não vai ser exclusivo seu, vai ter um outro também. Mas é claro que uma vez que o espírito aceitou, ele tem um compromisso com você, ele vai fazer essa função até o final. Então, por exemplo, o espírito é voluntária ou obrigatória a missão do espírito protetor? O espírito fica obrigado a vos assistir uma vez que aceitou o encargo. Cabe-lhe, porém, o direito de escolher seres que lhe sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros é uma missão, um dever, né? Em cima daquilo que, mas é obrigatório? Não. É oferecido. Quando o superior dele oferece, é porque o superior está avaliando que dá para ele ir. Quando ele aceita, então está feito um elo, né? O espírito 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Fatalmente é uma palavra forte, né? Eu vou ler aqui a resposta. Frequentemente, sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso, outros os substituem. Complemento da pergunta anterior. Então, assim, ele não vai ser exclusivo, mas você vê, nessa ligação aí, já está uma relação de boa, entendeu? Ele está ali desempenhando a tarefa dele, mas não tem nenhum resgate, nenhuma prova com relação a nenhum dos dois, né? Ele já está podendo também cuidar de outro. Então é um espírito um espírito protetor com mais aquisições. Ele já está supervisionando mais de um protegido, entendeu? Daí você vê como é que é importante. Aí agora a gente vai entrar num item muito importante, que e aí como é que é a relação dos dois? Poderá dar-se que um espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar o protegido, rebelde aos seus conselhos? Né?
Não está seguindo meus conselhos, não? Ah, então eu estou zangado, vou embora. Aí sai batendo o pezinho? Óbvio que não. Ele é um espírito mais evoluído, lembra disso? Então, assim, ele está lá desempenhando o papel dele. Aí você que não está dando ouvido. Tá entendendo? Você que não está se ligando a ele. Aí eu vou até ler aqui para não ficar a dúvida, né? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que é mais forte do seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. Então o homem que tampa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Tá entendendo? Ele está ali, né, disposto a nos envolver, nos amparar, nos seguir, nos aconselhar. Graças a Deus. Mas depende da gente chamá-lo, né? A gente que tem que fazer a conexão e chamar. E aí que eu chego assim no momento crucial desse estudo, é que a gente usa pouco. A gente já começa chamando Nossa Senhora, São Francisco de Assis, São Judas Tadeu, mas tem que lembrar que ele já está aqui com a gente. Não estou dizendo aqui, eu estou fazendo assim, dá a impressão que está aqui em pé do meu lado. Pode estar, como a gente não vai aparecer em pergunta, tem um texto entre as perguntas 495 e a 496, que são falando sobre a missão do Espírito Protetor, tá? Que é o Santo Agostinho. É um texto de Santo Agostinho. Então, nesse texto, ele fala o espaço para nós, que ele está onde? Ele está aqui do meu lado o tempo todo? A ligação é fluídica. O espaço para nós nada é. E, não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos, com os espíritos protetores, com os vossos, os nossos, no caso, né? Que o Santo Agostinho está falando para a gente. Gozamos de qualidades que não podeis compreender. Naquela época, né? São os laços fluídicos, né? Ele pode já estar no mundo mais adiantado. Pode e deve com frequência. Lembra que ele está bem mais, ele não está um pouquinho mais adiantado, não, ele está bem mais. E aí ele pode estar lá e ele está com você por laços energéticos, fluidos. O espírito que abandona o seu protegido, que deixa de lhe fazer bem, pode lhe fazer mal? Ele é um espírito muito superior. Ele não, primeiro que não abandona, como a gente já viu, né? Ele fica um passo atrás esperando a sua chamada. Assim mesmo ainda injetando proteção, amparo e boas inspirações. Mas ele não vai fazer mal, né? Os bons espíritos nunca fazem mal. Deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. A gente é que vai se conectar com espíritos menos iluminados, né? Que são aqueles que fazem os laços fluídicos com a gente. São laços mais materializados, energias mais densas, geralmente mais ligados à materialidade, né? Então, os bons espíritos nunca fazem mal, mas se você está se ligando aos espíritos menos recomendáveis, vamos dizer assim, ele é uma decisão sua, é livre-arbítrio, entendeu? Costumais, então, lançar à conta da sorte as desgraças que vos acabrunham, quando só as sofreis por vossa culpa. Aí, mas, né, que azar que eu dei, né? Mas a gente que está procurando fazer esse link.
Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer mal? Essa até vou começar pela leitura da resposta. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a força a seu protetor. Ou seja, se você se ligar no seu protetor, não tem espírito que vai lhe fazer mal. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se então a isso, enquanto aguarda o momento de voltar a ser protegido. Então você fica ligado às forças menos dignas no período que você quiser. Na hora que você chamar o espírito protetor, ele vem. Tá? E ele está lá fazendo a ação dele de longe, comumente ligado a outros espíritos protetores, a outras forças superiores, que são as que supervisionam ele, né? Ele, espírito protetor, que tem outros mais acima, né? Que é o guia dele. Então essas perguntas, depois que você entendeu a base do espírito protetor, essas perguntas são muito elucidativas. Essa então é fantástica. Será por não poder lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Aquele negócio, o meu espírito, não vou recorrer a São Francisco de Assis. Meu espírito protetor, ele é fraquinho, né? Imagina, um espírito que foi designado para mim. Essa questão é maravilhosa. O seu espírito protetor, ele vai atuar, não é com as forças dele. Ele está ali perto de você, ele é a conexão. Ele vai fazer a ligação com as outras esferas da espiritualidade e atuar, trazer energia desses arcanjos, né? Anjos e arcanjos superiores, e vai trazer essa energia até você para te ajudar. Ele é a conexão. Então ele sempre vai ter um aporte de energia que vai superar o dos maléficos, do seu ataque. Entende? É que nem a pessoa que escolhe médium na hora do passe. Eu quero tomar passe com aquele médium ali, que ele é mais poderoso. Entendeu? Só que o médium, o nome já diz, é um médium. O passe que ele está dando não é ele, a força vem lá da equipe da reunião de passe, que tem toda uma egrégora, que está trazendo essa energia dos planos superiores, que estão fornecendo, e ao mesmo tempo as pessoas não pensam nisso. É a mesma egrégora que está tirando essas energias deletérias, esses miasmas, e encaminhando para o lugar onde eles vão ser, essas energias vão ser, vamos dizer, recicladas, né? Ou reharmonizadas, ou transmutadas. A gente só pensa no aporte, mas tem que pensar também o que vai fazer com esse descarte de energias, entendeu? Então, é a mesma coisa aqui. Aqui é um aporte, mas pode ser que ele agora, depois desse estudo, vai ter o nosso passe. O nosso passe, eu sempre falo, mentaliza com os seus espíritos protetores e, claro, com a falange de São Francisco de Assis, que é o patrono da reunião, para justamente tanto trazer a energia boa, quanto levar a deletéria dos miasmas. E, eu falo isso na oração final, transmutar as energias que são menos dignas, e as outras que não puderem serem transmutadas são encaminhadas lá para o Altíssimo. Tá vendo? Então, assim, não existe isso. A pergunta é, será por não poder lutar contra espíritos maléficos que um espírito protetor deixa de ser protegido, se transvie na vida? O seu protegido só vai se transviar se ele quiser, se ele se ligar no lado menos digno da força, vamos dizer assim, para usar um termo do Star Wars, né? É um lado menos evoluído da força, vamos dizer assim.
E aqui a última pergunta. O espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá uma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Então eu já praticamente adiantei que ele pode até se ausentar, mas vai ter um outro espírito protetor no lugar, e que mesmo ele estando num outro planeta, evolutivamente falando, ele tem a ligação, então não existe esse hiato. Tá? O hiato é sempre da nossa parte, a gente que pode abrir mão do espírito protetor do nosso lado, não nos sintonizando com ele. Então agora nós vamos nos colocar de forma confortável na cadeira, no divã, na poltrona. Seria melhor que acompanhasse mentalmente os mantras e chamasse esses seus espíritos protetores, os guias e os protetores, seus e de família, para que possam canalizar essas energias maravilhosas do Altíssimo até cada um de nós em nossos lares. Então, nossos lares também vão passar pelo passe. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio divino das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente, pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto. Alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos inspiração para que possamos aproveitar essa oportunidade, para exercitar o perdão, a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Proteção. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância e disposição para realizarmos a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus, graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias, protetores e anjos da guarda, esses bons gênios, bons espíritos, que tanto nos envolvem, nos protegem
e nos conduzem e nos inspiram nessa atual senda, né? Assim como todos aqueles espíritos guardiães que são de família também, né? Os individuais, falamos dos individuais, mas tem os de família. E queremos agradecer ao Senhor mais essa oportunidade de contato com toda essas camadas de vibrações superiores que chegaram até o nosso lar. Então, lembrar que nós estamos sendo visitados, nós estamos sendo sanitizados, amparados, envolvidos, protegidos, energizados e reharmonizados por essa verdadeira caravana de espíritos que estão visitando os nossos lares, que estão tendo a oportunidade de atuar nos nossos corpos, que são os nossos templos, fazendo todas essas funções, né, de sanitização e de reenergização e reharmonização. Pedimos, Senhor, para que essas funções, essas benesses possam também se espraiar para todos aqueles outros espíritos que estão ligados a nós e que dividem conosco esse éon, né? O nosso ambiente de trabalho, todos aqueles seres que dividem conosco o ambiente de trabalho, aqueles seres que estão conosco andando na senda, que todos possam ser envolvidos, abraçados e conduzidos na paz do Cristo. Senhor, ainda energiza também todos aqueles irmãos que estão em posição de mando, à frente de lideranças materiais, que eles possam ser ungidos e protegidos na paz do Cristo, Senhor. Possa também, Senhor, envolver todos aqueles líderes espirituais para que sejam protegidos e bem auxiliados, inspirados e conduzidos, um quanto de energia para a transição planetária, para essa humanidade encarnada e desencarnada e para Gaia, o planeta Terra. Vamos fazer 30 segundos de intervalo para colocarmos as nossas intenções e as nossas demandas, inclusive por terceiros. Nosso Senhor Jesus Cristo dá-nos a permissão para dar por encerrado o Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Que tenhamos todos uma excelente semana, envolvidos, amparados e conduzidos por nossos guias e protetores espirituais na paz do Cristo, graças a Deus.